Mais detalhes estão surgindo sobre a série intensa de conversas entre o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, enquanto o conflito irrompia entre Israel e Irã pela primeira vez desde que um cessar-fogo entrou em vigor no início de abril. Em uma conversa com a BBC, Trump nega que Netanyahu o tenha desafiado a ordenar uma reação militar contra o Irã em resposta aos ataques com mísseis contra Israel, dizendo: se eu mando ele fazer alguma coisa, ele faz. E agora vamos falar com Jonathan Javor, consultor político internacional e também ex-assessor sénior do Ministro das Relações Exteriores, Gideon Saar. Bem-vindo, Sr. Javor. O que é que você acha dessas conversas recentes, na verdade, entre o presidente dos Estados Unidos e Benjamin Netanyahu? Você acha que um deles está realmente tendo a palavra final sobre o outro ou é apenas uma relação normal entre dois políticos? Boa tarde. Essencialmente, isso faz parte do relacionamento contínuo entre esses dois líderes. Você tem que lembrar que tanto o presidente quanto o primeiro-ministro são, na verdade, muito, muito próximos. Eles têm trabalhado em estreita colaboração em relação ao Irã desde que o presidente voltou à Casa Branca. Eles vão ter discordâncias e isso faz parte de qualquer relacionamento. Eu não diria que o primeiro-ministro desafiou o presidente. No momento, você pode ver que o Irã está tentando criar uma equação onde eles tentam ligar o Líbano ao Irã, que é uma equação com a qual Israel simplesmente não pode conviver. Não, sabe, seja você a favor ou contra Netanyahu, essa é uma equação com a qual Israel não pode conviver. E como resultado, o primeiro-ministro aqui teve que agir. Ele agiu o suficiente, ele foi longe o bastante. O tempo dirá, mas certamente isso não foi um desafio ao presidente. Isso foi simplesmente para garantir que, do ponto de vista da dissuasão, o Irã estivesse ciente das linhas vermelhas que Israel não estava disposto a cruzar. E também foi para mostrar a força de Israel. E como Israel tem feito ao longo deste conflito, ao separar e desmontar peças desse quebra-cabeça, continua fazendo isso e não permite que o Irã dite como as coisas vão acontecer no Líbano. E como o presidente disse, se você prestar atenção à retórica do presidente, ele afirmou que se o primeiro-ministro o desafiasse, ele não faria isso. E como o vice-presidente disse hoje, às vezes vão haver discordâncias. No fim das contas, haverá momentos e situações em que Israel precisará defender os interesses israelenses e os Estados Unidos defenderão os interesses americanos. E é basicamente isso que vimos aqui nos últimos dias. Sim, mas as eleições que também estão se aproximando em Israel são muito mais importantes para Netanyahu do que as de meio de mandato para Donald Trump. Afinal, ele está na disputa eleitoral aqui em Israel. E isso está causando muita dor de cabeça política, pelo menos para Netanyahu. As pessoas estão dizendo, os opositores dele estão dizendo que ele está sendo, você sabe, guiado pelo presidente Trump e que Israel perdeu sua soberania. Qual a sua opinião sobre isso em relação a Netanyahu? Bem, isso é uma grande questão. Você sabe, até o final de outubro já terão ocorrido eleições aqui em Israel. E tudo o que ele faz agora importa por causa das eleições e da política. Olha, posso te dizer agora, acabei de sair do Shivá de um dos soldados que foi morto neste último fim de semana. Essa influência afeta diariamente sempre que outro soldado morre. Todo dia, sabe, não há fim à vista para essa guerra. Isso influencia. E nós nem começamos a discutir as questões internas que estão impactando e influenciando seriamente o público em geral aqui em Israel. Então, para o primeiro-ministro, esse é o maior exercício de equilíbrio da carreira dele, porque ele precisa lidar com as questões internas, ele precisa lidar com a segurança. Ele precisa lidar com o presidente e garantir que a economia e a segurança de Israel se recuperem após 2 anos e meio de guerra. Será um momento crucial para ele. E ele precisa agir com muito, muito cuidado. Ele é um mestre em tática. Ele geralmente sabe o que está fazendo em termos de táticas políticas. E temos que ver, conforme o tempo passa e à medida que realmente nos aproximamos da declaração oficial das eleições, se essas coisas vão ajudá-lo ou prejudicá-lo, à medida que os israelenses forem às urnas. E se levarmos isso também de forma mais específica para a questão do Líbano,
O presidente está, pelo menos, influenciando o primeiro-ministro Netanyahu a não ampliar a ofensiva contra o Hezbollah no Líbano. E isso está causando muitos problemas para Netanyahu com seus apoiadores leais, no norte especificamente, porque, afinal de contas, essas pessoas sempre foram muito pró-Netanyahu ao longo dos anos. Mas agora estamos vendo que as pesquisas lá não estão favoráveis para Netanyahu. Então você acha que ele deveria dar esse passo, mesmo desafiando o presidente Trump e não ouvindo seus conselhos, indo atrás do Hezbollah, apesar da influência do presidente Trump? Então, vamos ser claros. Não é que o primeiro-ministro não tenha ordenado às forças de defesa de Israel que avancem ainda mais no Líbano e realizem novas ações em campo. Ele tem feito isso. Eles têm feito isso discretamente. Eles têm feito isso há um tempo e ele vai continuar fazendo. E o que eles vão fazer é, digamos, vazar coisas para a imprensa e para o público conforme necessário em relação às eleições e ao que mostram as pesquisas. Se isso os favorecer e melhorar sua imagem na eleição, haverá mais discussões e imagens sobre o que ocorre no Líbano. E, se isso não os favorecer, eles vão tentar manter isso em silêncio. Isso é política básica, isso é campanha, nem é uma questão de segurança ou não. É simplesmente sobre a política em jogo aqui. Mas vamos ver. Com o tempo, o foco muda para segurança ou questões internas. Eu suspeito fortemente que a principal questão da política, a principal questão das eleições, será mais interna do que de segurança. Talvez Netanyahu, que se autodenomina Senhor Segurança, foque em segurança. Porém, suspeito que as principais questões agora serão internas. Tudo certo. Jonathan Javor, consultor político internacional e ex-assessor sénior do ex-ministro Guidon Saar. Obrigado por estar connosco. Obrigado.